Meus amigos, eles continuam mentindo pra gente. Dando continuidade à nossa série, hoje eu quero falar com você sobre propósito. Qual é o seu propósito? Por que que você nasceu? Pra que você nasceu? A gente é bombardeado hoje em dia de palavras que dizem que você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, vai aí, deu vontade, vai embora, voa, seja livre, né? Existe uma diferença muito grande entre liberdade e libertinagem. A diferença é que libertinagem é você fazer o que você quiser. Deu na telha, tô fazendo. Deu vontade? Tô indo. Liberdade é você realmente não ter coisas que te prendem, que te agarram e que te fazem sucumbir a uma vontade que não é a melhor vontade para você. Porque às vezes você tem vontade de fazer algo, mas aquilo ali não vai realmente te gerar frutos que vão ser bons para você. Então existe essa diferença muito grande. Quando nós entendemos que nós temos um chamado, que nós temos um propósito, isso muda, essa perspectiva muda. Porque eu posso te falar, você tem um propósito, você tem um chamado, você não é filho de chocadeira, como a Vicky Benedetti postou no último vídeo dela, mas você é filho de Deus, você tem um propósito. Assim como em Jeremias 1, a partir do versículo 5, ele diz que eu te escolhi antes do ventre da sua mãe, te chamei pelo nome e te designei como profeta para as nações. Nesse momento, Deus chama Jeremias e fala a ele, mostra para ele qual que é o seu propósito. E dando sequência nos versículos, ele fala, Deus, mas eu não sou capaz, eu sou jovem demais. E Deus em sequência fala, não tenha medo, pois eu colocarei a minha palavra na sua boca. Ou seja, primeiro ponto que a gente aprende com isso é que não tem a ver com a sua idade. Não importa se você é muito jovem, se você já é mais de idade, você tem um propósito e Deus, ele quer comunicar a você o seu propósito, aquilo que Deus colocou em você, aquilo que Deus quer fazer através de você, através da sua vida. Só que muitos paralisam pelo medo. Muitos paralisam porque não entendem ou não discernem aquilo que Deus está fazendo de uma forma clara, por pensar que não são capazes, que não vão conseguir. E eu posso te dizer uma verdade, realmente você não é capaz, porque se você fosse capaz, a glória é para você e a glória não ia para Deus. Então a questão é o seguinte, tudo que Deus te chamar para fazer e que for uma obra dele, vai além das suas forças, porque é ele que vai fazer. Assim como Jeremias, Deus vai colocar palavras na sua boca para você liberar aquilo que ele tem para as pessoas. Não é aquilo que você tem, não é aquilo que você pode fazer com a força do seu braço, mas é aquilo que Deus quer liberar. E às vezes nesse momento você deve estar pensando, poxa Miguel, mas eu não sei o meu propósito, ainda não ouvi de Deus, eu ainda não entendi exatamente qual que é o meu chamado, qual que é o meu propósito. Não, beleza, fica tranquilo, porque eu vou te falar agora qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado, ou pelo menos o que é, na maneira geral, na maneira global, o seu propósito, o seu chamado. Em Mateus 26, Jesus dá a grande comissão para os discípulos, que ele fala, ide e fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, o nosso propósito é, enquanto nós estamos indo pelo mundo, nós fazermos discípulos. Assim como em Marcos 16, que relata o mesmo fato de Mateus 28, ele diz algo um pouco mais, ele dá um pouco mais de detalhes, que ele fala, enquanto vocês estão indo pelo mundo, pregar o evangelho e os sinais seguirão os que creem. Vocês curarão os enfermos, expulsarão os demônios e ressuscitarão os mortos. Deus, ele libera para nós o seu anseio, o anseio do coração dele, que nós venhamos cumprir essa grande comissão, esse propósito de pregar o evangelho enquanto nós estamos indo pela terra. E como nós fazemos isso? Enquanto você está indo para o seu colégio, enquanto você está indo para a sua faculdade, enquanto você está indo para o seu trabalho, você vai pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos e fazer discípulos, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o grande chamado, é o grande propósito que Deus nos incumbiu. A questão é que isso faz parte de um plano maior, que é um plano maior do que nós, que é um plano divino, que é o plano de Deus para os seus filhos, para o seu povo. Assim como a palavra de Deus diz, de aguardar e apressar a vinda de Cristo. E nós fazemos isso cumprindo a grande comissão, porque quando Jesus ele explica e ele fala aos seus discípulos
discípulos os sinais que acontecerão antes da sua vinda, antes da sua segunda vinda. Ele fala que o evangelho será pregado por toda a terra, ou seja, isso faz parte do plano divino de Deus, isso faz parte do plano para que Jesus volte e reine sobre a terra. Então, se você quer que o reino de Deus avance, se você tem um anseio de viver o reino de Deus, se você tem um anseio de viver o propósito de Deus, enquanto você está indo pelo mundo, cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscite os mortos, pregue o evangelho e faça discípulos, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, é simples, não é complicado. E lembre-se, não é através da sua força, mas é através do poder de Deus em você e através de você. Tamo junto.